A juventude é sempre muito questionada sobre o que ela está fazendo. Em todas as épocas, os jovens vão ser questionados se eles estão ficando doidos, se eles perderam a noção, mas na verdade, a gente pode ver que isso é uma coisa recorrente e é um ciclo que nunca vai terminar, porque a juventude é o que faz o mundo girar. Eu sou a Tchelle, eu sou estudante de psicologia e eu tô aqui com a minha amiga, a Estela. Eu sou Estela, eu sou escritora, eu tenho 29 anos, mas idade é só um número. A Estela me mandou um vídeo falando sobre um cara falando sobre os jovens e satirizando, né? Fazendo uma sátira sobre os adultos, falando que os jovens só passam vergonha ou fazem coisas estranhas. E daí a gente falou, poxa, é um bom tópico pra gente trazer. Porque, querendo ou não, muito provavelmente, se a gente tem ouvintes, além dos nossos namorados, essas pessoas vão ser mais jovens, né? Provavelmente. Então é importante trazer também isso. Eu tomei, desde que eu era muito nova e desde que eu comecei a envelhecer, tomei para mim que eu sou uma pessoa que quer quebrar ciclos. E um dos ciclos que eu quero quebrar é esse de virar uma adulta amarga. Uma adulta que não se coloca no lugar do jovem, da criança, do adolescente, que não entende que o Six Seven deles é o Antônio Nunes da minha época, é o Ronaldo da minha época. Porque, gente, não precisa de muito para entender que é isso, sabe? E aí eu vejo gente criando argumentos para por que aquilo fazia sentido e o de hoje não faz. E eu acho isso muito engraçado, gente, porque não fazia sentido. Era ridículo igual. Não quero acabar com a nostalgia de vocês, mas só fazia sentido porque você tinha 10 anos naquela época, assim como o primo da sua amiga, assim como o filho de não sei quem, assim como os alunos da turma onde você dá aula. Faz sentido porque eles são crianças. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E assim como para adolescente, ó, outras coisas fazem sentido. Ser fã da Sossô Careca, ser fã daquelas meninas lá da treta do filho do Luciano Huck. Nossa, isso daí eu nem Faz. É muito engraçado. Essa Antonella, sei lá o quê. Faz sentido porque eles são, entre aspas, o ídolo teen, eles são a malhação deles. Aceitem isso, uma hora vocês vão ter que aceitar. E se vocês achavam algo. Eu, pelo menos, penso assim, não sei se você concorda comigo, mas eu realmente tenho essa vontade de quebrar ciclo num sentido de que se eu achava isso irritante, eu não quero ser esse adulto. Eu quero ouvir o que eles têm a dizer. Isso aí, amiga, quebra tabus. Eu sou um pouco assim. Eu quero ouvir o que os jovens têm a dizer. Eu quero ouvir o que os adolescentes têm a dizer. E mais do que isso, eu sou uma pessoa que tem Twitter, tá? Tenho Twitter, conta de fã. Vocês não vão saber qual é. E 90% das vezes, eu deixo avisado lá que eu não faço amizade com menor de idade, tá? Só deixando isso claro. Mas 90% das vezes as pessoas comentam, quando elas descobrem que eu tenho 29 anos, tem gente de lá que tem 18, 19. Já aconteceu de ter menor de idade, paciência, eu não sabia. Mas, de maneira geral, eles comentam: Meu Deus, como assim você já tem quase 30 anos? Você não fala como alguém de 30 anos. Porque eu não quero. Porque eu gosto de continuar vivendo e interagindo. E eu quero continuar cronicamente online e interagindo e conhecendo. E eu estou aberta a ouvir novos artistas, a conhecer novas histórias e a entender como o jovem se comunica. Porque eu acho que deve ser chata a vida de quem se fecha fica velho e acha que isso te limita, sabe? Eu acho que isso você tá até pegando na parte mais das crianças mesmo, né? Sobre essas coisas. Mas eu também tenho em mente que assim, tem muita gente que tem vergonha de adolescente fazendo coisa de adolescente. E assim, uma coisa que eu quero trazer é que a vergonha alheia nada mais é do que
você mesmo, sabe? Você tá tendo vergonha de uma coisa que você queria poder fazer, mas você não tem coragem, muitas vezes. Vão ter coisas que sim, vão ser realmente vergonhosas. Mas assim, isso prejudica alguém? Isso acaba com alguém? Porque se isso não prejudica o adolescente, se isso não prejudica a dignidade dele, sabe? Se não é uma coisa que traz prejuízo para a sociedade, deixa ele fazer a dancinha de TikTok, sabe? Deixa fazer as coisas. Não é o fim do mundo, né? E todo mundo cresce. Não é como se fosse ficar sempre nessa fase. E sinceramente, Exatamente. nessa fase é uma das coisas mais gostosas você poder fazer as coisas que você gosta. Porque é na adolescência que a gente tem que. Assim, não que a gente não possa fazer depois. Mas é na adolescência que a gente tem mais. Como que eu posso dizer? Vontade e energia. Desprendimento. Energia para se descobrir. A gente tem muita energia para se descobrir quando a gente está na adolescência. E se a gente não faz isso na adolescência, muitas vezes você, como adulto, primeiro, você pode acabar querendo descontar tudo quando você é adulto. Não estou falando que é legal adolescente fazer coisas de adulto, não é. Mas adolescente é para explorar as coisas. Não é para você fazer coisas erradas, mas é para você explorar a sua criatividade. Explora o que você gosta, o que você não gosta, sabe? Vai contra seus pais. No sentido de, se você acredita em alguma coisa, vai de pé, cara. Debate, vê qual que é o ponto de todo mundo, vê por que você acredita nisso, sabe? Quando a gente é adulto, a gente tem uma outra visão das coisas porque a gente acaba amadurecendo e a gente sabe que muitas vezes não compensa brigar por algo. Nossa, eu acho que isso é uma coisa. Eu assisti, eu não sei se você viu, saiu a nova versão de Gossip Girl, né? E teve uma cena que me irritou profundamente na primeira temporada, e eu acho que foi a única hora que eu me senti. Eu falei assim, putz, eu acho que eu tô sendo muito velha, e ao mesmo tempo. Não sei se foi a personagem que me irritou e tal, mas é porque basicamente tem uma personagem como. É meio que a base de Gossip Girl, tem uma personagem que ela é pobre, né? Se comparada aos outros personagens, e ela entra naquele mundo e ela começa a namorar um carinha que é rico. Só que essa menina, ela não é só pobre, ela obviamente é muito milituda também, né? E aí, e eu não acho que ela tá errada. Pelo contrário, eu entendo os posicionamentos dela. Só que ela começa a namorar esse menino e obviamente o pai dele é um magnata. E ela vai conhecer eles, né? E aí eles estão num jantar, conversando coisas amenas, e ela começa. E, tipo, é o primeiro encontro dela com o pai do namorado. E ela tem 17 anos, e ela começa a questionar ele sobre como ele trabalha, como ele trata os funcionários e tal. E, tipo, eu super concordo com os posicionamentos dela, mas talvez eu já esteja velha o suficiente para entender que talvez eu só não teria tido paciência para essa discussão, sabe? E que talvez não fosse o momento dela ter essa conversa. E que talvez também fosse importante ela ter tido essa conversa antes com o namorado dela. Porque ainda assim ela estava usufruindo e fazendo várias coisas com o dinheiro que ele tem por causa desse trabalho do pai dele, né? Então, ela nem buscou saber qual era a opinião do namorado dela sobre isso também, se ela se preocupa tanto com isso, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, porque adolescente não tem filtro. Não tem filtro nenhum. Eu até hoje não tenho. Então, tipo assim. Eu sempre fui muito, muito respondona. Muito respondona. E eu não me arrependo nem um pouco disso. Porque, assim, se eu não fosse do jeito que eu sou atualmente, eu seria uma pessoa muito mais batida. As pessoas iam pisar em cima de mim muito mais fácil. Então, assim, questionar faz parte da vida e eu acho importante fazer isso. Só que quando a gente é adulto, muitas vezes a gente não tem paciência mais para entrar em certas discussões que a gente sabe que não vale a pena.
né? Que não vai levar a lugar nenhum, né, na verdade. Ali naquele momento, eu acho discussões ótimas, iguais as que a gente tem aqui. Mas às vezes eu não vou ter essa discussão com qualquer um em qualquer lugar. Só que o ponto bom dos jovens é justamente isso, eles estão aptos a entrar em discussões que mesmo... E quando eu digo que a gente sabe que a gente não vai ter energia para isso como adulto, eu não falo nem de discussões nesse sentido que você está falando, mas de discussões políticas, sociais, em geral. Adulto não tem energia nenhuma para fazer passeata, para fazer alguma coisa. Adulto não vai querer, porque a gente é conformado. Depois que a gente cresce, a gente fica conformado com certas coisas da sociedade. O modo que a gente trabalha, o modo que a gente vive. A gente acaba se conformando, porque são muitos anos e a gente vê que nada muda. E quem tem energia para fazer essa mudança, quem tem energia para realmente mudar e mover, por exemplo, fazer greve, aquela greve um pouco mais agressiva, sabe? Fazer as pessoas se posicionarem, políticos se posicionarem através de motivação pública, são jovens. São jovens que estão entrando no mercado de trabalho, são jovens adolescentes, eles que têm energia para movimentar muitas das coisas. E querendo ou não, é nessa movimentação que eles têm na adolescência, no início da vida adulta, é o que vai fazer eles serem uns adultos que a gente queria ser, por exemplo. Então, assim, exatamente. É uma coisa que tem que ser estimulada. E eu não gosto também de como a gente vê uma quantidade muito grande de adultos que parece que carregam uma amargura no sentido de no meu tempo eu sofri muito, então vocês têm que sofrer muito também. Ou tipo, um problema da nossa geração, a geração millennial, é que nós fomos uma geração muito carregada por uma militância neoliberal. Então, é uma militância do você faz tudo, o trabalho é tudo, se dá bem na vida é se dá bem no trabalho, e você tem que abrir mão de toda e qualquer coisa por causa de trabalho, porque dinheiro é tudo e dinheiro vai mover a sua vida e vai melhorar tudo. E aí você tem uma geração mais nova que pensa muito mais em saúde mental, em equilíbrio, né, de vida e trabalho, e de eu não vou deixar o meu chefe me humilhar para chegar lá em cima. Eu quero chegar lá em cima, eu não vou trabalhar mais só porque sim. Sim. Só porque se eu fosse, porque por exemplo, às vezes eu vejo gente falando assim, mas eu não vou promover alguém que não entrega mais do que o cargo. Não, a pessoa tem que entregar o que o cargo pede. Se você quer que ela entregue mais, pague mais. Entendeu? Eu entendo esse tipo de coisa e eu acho um absurdo ver adultos falando assim, não, mas vocês não sabem como é que era. Antigamente a gente tinha que fazer isso e aquilo para conseguir. Ué, vocês acham que tá certo? Você acha que porque você sofreu, então todo mundo tem que sofrer? Esse é o ponto. Eu sou o contrário. Para mim, a gente está lutando sempre pela melhoria da vida das pessoas. E eu vejo que os jovens têm sido muito mais enfáticos nesse comportamento de lutar pelo melhor do outro, né? E eu acho isso muito importante, assim. Na questão de trabalho, quem move as políticas públicas em vários sentidos são pessoas mais jovens. E quando eu digo movimentar, é movimentar na rua, sabe? Trazer esse movimento de fato. E quem vai trazer, por exemplo, a visão para quem está dentro de casa, para adultos, são os jovens também. Porque os adultos não vão querer mudar o que está confortável, o que eles já se acostumaram. Mas a gente também tem... Eu queria trazer também um outro ponto, que é... Eu vejo muita gente falando que jovens não estão querendo trabalhar. E assim, eu concordo em partes, porque uma parte é realmente, cara, estão achando que dinheiro vai cair do céu. Só que a outra parte é exatamente isso que você tinha mencionado. Muitas vezes a gente simplesmente se tocou que a gente não quer receber uma migalha e trabalhar por 3. Então, assim, é óbvio que o patrão não vai querer pagar mais. E é óbvio que ele vai querer que você trabalhe por 3. Só que você não quer. E isso é um movimento que a gente tá vendo acontecer nesse momento.
tá acontecendo em tempo real agora, que é um movimento de está faltando trabalhadores, principalmente em subemprego, sabe? Tá faltando trabalhadores porque as pessoas não se mantêm. Por quê? Porque subemprego, quando eu digo, eu trabalho, por exemplo, em Oxo, em Oxxo, em McDonald's, sei lá, em restaurantes, que muitas vezes você vai trabalhar por 3 pessoas e você vai receber um salário mínimo. E assim, os jovens, muitas pessoas jovens estão se tocando que não é assim que tem que ser. Se eu não quero trabalhar nisso, outra pessoa que vai, então. Só que assim, ninguém quer. Então o que tá acontecendo? Tá tendo que ter uma movimentação por parte dos chefes, né, dos empresários, para melhorar as condições de trabalho. E até para, por exemplo, reduzir a carga horária de trabalho, que a gente tá vendo acontecer agora, na escala 5x2. Eu também acho. E eu acho que existem várias outras coisas que, ao mesmo tempo, como que eu vou explicar? Por exemplo, outro dia eu vi um tweet de uma menina que eu acho que foi uma mãe ou a irmã dela, uma mais velha, né? Uma irmã, mãe ou tia, meio que falou: Nossa, que bonitinho que tem um casal gay de mão dada e tal. E a menina fez um tweet do tipo: Gente, 2025, e ela achando isso fofo, tipo, como se ela estivesse desfazendo do quão impressionada a mãe ficou. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado também que existe uma juventude que não percebe o quão privilegiados eles são e o quanto a sociedade já avançou e o quão delicado é isso. Ainda é muito instável isso. Exatamente, o quão instável são as lutas que eles ainda precisam segurar, as mãos que eles ainda precisam segurar, as bandeiras que eles ainda precisam levantar. Gente, tem estado nos Estados Unidos querendo proibir casamento LGBT. Estavam querendo proibir o casamento LGBT no Brasil, tá? Eu espero que vocês estejam cientes disso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que os jovens estão lutando muito, eles pensam em muita coisa, eu acho que eles não entendem que certas coisas que eles lidam com naturalidade não são naturalizadas ainda. Não são direitos garantidos. Né? Eles normalizaram coisas de uma certa forma que eles não percebem o privilégio que eles têm comparado às gerações passadas. E mesmo assim, a gente fala de grandes cidades. São Paulo. Eu acho difícil a gente ter a mesma reação numa cidade menor, no interior, por exemplo. Não, numa cidade menor não tem como não. Entende? É outra realidade, é outra vivência. Eu acho que eu gosto dos jovens, eu vejo a importância deles e eu quero um mundo melhor para eles. E eu realmente acho que os jovens eles têm uma outra forma de ver, eles valorizam muito a própria saúde mental, como eu disse, eles... só que às vezes eu acho, por exemplo, que a gente está lidando cada vez mais com uma sociedade individualista. Sim. Você tem pessoas que dizem que defendem a esquerda, o comunismo, mas que estão aí fazendo discursos totalmente individualistas, de cada um cuida do seu, de eu não vou ajudar ninguém, de eu tenho que me botar sempre em primeiro lugar, de não ouvir, de não ser um amigo presente, de eu não me importo com crianças ao meu redor, com animais ao meu redor, de que pobre não pode ter filho, entre outras coisas, com esse tipo de discurso, sem entender de onde nasce. Uma outra coisa que eu admiro muito nos jovens hoje, apesar de tudo isso que eu citei antes, é que eles buscam se informar sobre as coisas até certo ponto. Então, eles têm os discursos deles e eu vejo que
eles gostam de ter informação. Às vezes eu só acho que eles têm informações superficiais demais. Eles querem soluções simples para problemas complexos e às vezes eles têm uma militância ou uma briga que ela é muito pautada em jargão. Não sei se o que eu tô falando faz sentido. Estavam falando sobre uma série BL e tal. E aí alguém questionou o posicionamento se a Tailândia era um país de esquerda ou de direita. Mas Eu que falei, isso tem a ver, meu Deus do céu? era uma série que falava sobre umas questões políticas e tal. E eu falei, gente, primeiro de tudo, a Tailândia é uma monarquia. E eu espero que vocês estejam cientes disso. Porque, segundo eles achavam que a Tailândia era tipo um paraíso progressista porque lá tem casamento LGBT. Glória a Deus. E aí, eu fui tentar explicar que na verdade, eu fui conversar no privado com um amigo meu, porque eu não tenho paciência para ficar batendo papo sobre isso com gente que não entende no Twitter. Que a Tailândia é um país movimentado pelo turismo, tá? E aí eu vejo que muita gente acha que esquerda e direita são posicionamentos ético-culturais. Que ser conservador e ser de direita são iguais, sinônimos. Que ser progressista e ser de esquerda são sinônimos também. E eu gostaria... Tem muito esquerdista conservador. Sim, e eu gostaria de dizer para vocês que isso não é verdade. Tanto que existe a famosa frase, né? Ah, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Quando um conservador e neoliberal fala isso, é porque ser liberal na economia, ser de direita, é ser a favor do Estado mínimo no que tange a economia. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. Assim como ser de esquerda é ser a favor de um Estado, entre aspas, igualitário para todo mundo, sem um poder centralizado, ditadura do proletariado, todas essas coisas. Só quero deixar claro aqui que quando eu falo isso, eu sinto que os jovens, hoje, eles não têm um conhecimento profundo das pautas que eles mesmos defendem. Não. E isso me cansa um pouco. Isso me preocupa mais do que... E isso vale tanto para o famoso jovem conservador quanto para o jovem progressista, tá? Vocês precisam sentar a bunda na cadeira de vocês e estudar a teoria do que vocês defendem. Mas, só de vocês terem a curiosidade e o sangue no olho, eu já acho isso válido. E eu acho importante. E eu acho que é cada vez mais importante. Né? Como a gente conversou um pouquinho agora há pouco, nada é um direito garantido para minoria nenhuma. Tá? Seja você uma minoria de gênero, uma minoria sexual, uma minoria racial, tá? Nada é um direito garantido. E a gente tem que continuar lutando todos os dias. E os jovens precisam ser ensinados sobre isso. Precisam estar cientes disso. E não estar como essa menina achando 2026, gente, já passou, já resolvemos esse problema. Não resolvemos. Ele está meio resolvido. Ele ainda não é uma realidade. E com o conservadorismo, como ele tem crescido, o conservadorismo cultural tem crescido, a gente tem que tomar muito cuidado. É um processo, é um ciclo que sempre acontece. Sim. Vem um tempo muito liberal, vai vir uma galera reacionária tentando tirar isso. E quem sempre luta? Os jovens. Então, eu vou sempre me atualizar e, mais do que isso, vou tentar sempre apoiar os jovens nisso, guiar os jovens nisso. E, para isso, eu sinto que nós, enquanto uma geração que já está chegando aí na casa dos 30, 35, 40, a gente tem que saber se comunicar com o jovem. Como que você quer ser ouvido se você não fala a língua do jovem? Colocar na cabeça dele
esse pensamento mais racional do adulto para que ele se desenvolva e use essa força de jovem dele para lutar pelas melhores causas. Tem uma questão que todo mundo acaba subestimando, mas e muita gente acha vergonhoso, inclusive, que é as pessoas que se mantêm jovem de mente, né? São pessoas que estão sempre procurando, são pessoas que não se importam em parecer ridículas. Porque, assim, muitas vezes, falando seriamente, no mundo dos adultos, é tudo muito chato. Nossa, é mesmo. O mundo, assim, dos adultos é muito chato. Porque o mundo dos adultos é basicamente trabalhar, pagar conta, e muita gente se resume a isso. E, assim, muita gente não tem mais amigos, acaba não saindo tanto, acaba se prendendo em alguma coisa. Então, assim, gente que se mantém jovem de mente no sentido de procurar coisas, sempre se estudando, sempre fazendo alguma coisa diferente, porque é isso que a gente faz quando é jovem. A gente procura coisas para fazer, né? A gente tá sempre entediada, a gente tá sempre querendo buscar alguma coisinha para fazer, alguma coisa para se entreter. E isso que eu acho que é uma das coisas mais legais de quando a gente é jovem. Eu acho que existem dois tipos de adulto que quer continuar jovem. Não, peraí. Tem o. Não, peraí. Tem o que realmente é fudido. Quando eu digo que a gente tem que manter a mente jovem, é fazer coisas que você faria quando jovem, só que com a mentalidade de adulto. Com a responsabilidade que você tem como adulto. Exatamente, porque tem gente da adolescência tardia. Aí é complicado. Mas tipo assim, poxa, você quer fazer alguma coisa. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa. A minha adolescência foi completamente monótona. Nunca fui de beber, nunca fui de me aventurar assim em balada. Na minha adolescência. Fui fazer isso depois dos meus 18 anos. E pra mim, ok. Pra mim funcionou super bem. Nunca tive essa curiosidade quando eu era mais nova. Só que pra mim fazer isso depois dos 18 funcionou muito bem, sabe? Depois dos 18 a gente também tem uma responsabilidade diferente. A gente tem um pouco mais de maturidade. Eu acho que uma das melhores épocas é entre 18 e 21 anos, porque você já tem um pouco mais de maturidade, você já pode ser preso, só que ao mesmo tempo você ainda tem aquele resquício da juventude. Então, foi assim, foi entre os 18 e 24 anos que eu, tipo, invadi laboratório abandonado, sabe? Me meti em coisa que eu normalmente não me meteria. Amiga! E assim, são coisas que eu experimentei, eu achei super legal. E são coisas que muita gente faz quando é jovem, só que eu não tive essa oportunidade. Eu ainda assim agradeço não fazer isso quando eu era adolescente, porque eu acho que daria muita merda. Eu vou te contar uma coisa engraçada. Para mim foi o contrário. Eu vivi uma adolescência muito intensa. Sério? Sério, eu vivi uma adolescência muito intensa. Eu fui muito rebelde. Eu bebi horrores. Entre os 20 até os 21 anos, eu fui louca. Eu namorei durante 5 meses, quando eu tinha 19 anos. E eu fui completamente apaixonada. Eu fiquei acabada quando esse meu ex terminou comigo. Amiga, eu despiroquei. Eu bebia. Eu saía com todo mundo. Um dia eu virei e falei: vou parar de beber. Parei mesmo, hoje eu não bebo. Eu nunca fui muito curiosa de viver esse tipo de coisa, sabe? Então, o que eu quis viver, eu vivi depois dos 18. E pra mim, assim, foi o suficiente. Por exemplo, eu sempre quis experimentar sexo casual. Aí eu fiz uma vez e eu falei assim, nossa, que merda. Aí eu nunca mais fiz, sabe? Então, assim, pra mim funcionou super bem isso daí, porque são coisas que eu acho que eu não teria maturidade de fazer quando eu era mais nova. Pra mim funcionou super. Tanto que assim, eu nunca fui de beber. Das vezes que eu bebo, eu nunca dei trabalho. Tá? Só que, por exemplo, se fosse adolescente, quando a gente é adolescente, isso depende, claro, de pessoa pra pessoa.
Mas eu, quando era adolescente, muito provavelmente eu ia buscar a aprovação das pessoas e ia fazer coisas que eu acho que eu não gostaria depois. Então, Eu acho que eu depois também, uma coisa que eu percebi é que eu fazia muito pelos outros. Eu sou uma pessoa muito expansiva, muito alegre, muito conversada e eu acho que a gente falando aqui de jovens, realmente esse negócio de procurar pela aprovação do outro e tal é uma característica do jovem. Eu comecei a beber mais pelos outros do que por mim, assim. E aí eu meio que percebi isso e quando eu percebi isso eu parei. Eu fui viver minha vida de outra forma. Sair com pessoas, fazer sexo casual e tudo mais, eu não me arrependo. Não me arrependo mesmo. Fiz uma merda ou outra que eu me arrependo no sentido de, putz, poderia ter dado uma merda muito grande. E aí me enfiei nos rolês bem errado e tal. Nunca cometi nenhum crime. Quer dizer, nenhum crime. E, enfim, mas de qualquer forma me meti nos rolês. Mas foi bom pra mim, tipo, me ajudou a crescer, olhar pra trás e falar, beleza, coisas que eu não vou fazer de novo. E eu acho importante, às vezes, cometer uns erros também. Tem uma galera que é meio da vibe do vamos proibir adolescentes de fazerem tudo pra eles não se arrependerem. E às vezes eu acho que adolescente tem que fazer merda mesmo. tem que se arrepender um pouquinho, sim. Porque adolescente fazendo merda, e assim, não importa o tamanho da merda, sabe? Merda pode ser brigar com um amigo, brigar com o namorado, brigar com o pai, fazer merda, tipo assim. Fazer merda, independente da merda, porque às vezes uma merda pra um, às vezes uma coisa que é ruim pra um, às vezes não é tão pra outro. Então fazer algo que seja ruim, que você se arrependa no seu contexto familiar, no seu contexto de vida, pra errar mesmo, pra você ter repertório, porque você não acerta, Sim. ninguém acerta sempre. Então assim, é bom errar. Criar resistência. Ué. Ai, tem gente assim, ai, não pode namorar na adolescência. Eu não acho que namorar na adolescência vai dar em realmente alguma coisa no futuro. Acho muito, muito, muito difícil. Mas, poxa, namorar na adolescência te constrói um repertório que você precisa na vida adulta. Sim, senão você vai chegar na vida adulta e vai cometer os erros de adolescente. Exatamente. Não vai adiantar nada. Você só não comete esses erros agora que é adulto porque você aprendeu quando era adolescente. Sim. O que eu acho que tem que acontecer com a juventude é adultos como nós que estão ali, ó, caminhando lado a lado com o jovem. Você tem um filho, em vez de proibir de namorar, coloque condições. Por exemplo, eu sempre falo isso com o meu marido. Quando a gente tiver filho, Orienta, poxa. começou a namorar, vai ser, tem tantos anos, sei lá. Pra mim, primeiro que você já ensina, se você ensinar direito, só vai querer começar a namorar na fase certa. Já começa por aí, criança não namora. Sim, isso obviamente. Então, 14, 15 anos ali, beleza, quer namorar? Vai ser aqui dentro de casa. Fica na sala, assiste um filme, conversa. Entendeu? Vamos com a família, todo mundo no restaurante. Quer ir no shopping? Beleza, vocês vão aí passeando no shopping, eu vou estar aqui indo na outra loja. Vou levar você no ginecologista, os métodos contraceptivos são esse. Fazer isso é normal, fazer aquilo é normal. Exatamente, ensinar mesmo. Vamos conhecer, quero conhecer a família dele também, de onde que vem, o que que faz, o que que acredita, o que que não acredita. Isso é uma das coisas que tem que fazer pra ensinar a namorar mesmo. Ensinar como se relacionar com a família do outro de forma Exatamente. amorosa. Chegou lá, vai lavar uma louça, vai ajudar, vai conhecer, vai conversar. Tudo isso. E isso vale pra menina e pra menina, tá? E não binárias. Exatamente, porque vou assim... tratar igual. Muitas vezes... O repertório que você tem de namorar na adolescência te ajuda até sair de situações ruins quando você é adulto. Exatamente. Porque E quando... muitas vezes você teve um relacionamento ruim na adolescência. Porque a adolescência provavelmente vai ser um relacionamento que vai dar algum problema em algum momento. Sim. Então, assim,
era muito ciumento. Você vai crescer já sabendo um padrão, sabendo como você se relaciona, sabendo como lidar com uma situação. Ou até sabendo como não lidar com uma situação. Sim, exatamente. E tendo um adulto que, em vez de te proibir, não falar no assunto e não querer te ajudar, tendo alguém observando a situação e falando: meu filho, você não pode tratar uma menina desse jeito. Ou minha filha, você não pode ser fenas maluca. Ou o contrário, esse menino não pode te proibir de fazer isso, isso e aquilo. Isso não é saudável. E vou falar uma outra coisa. Além de tudo, tem que ser exemplo dentro de casa. Tem que ser um relacionamento saudável dentro de casa. Não adianta nada querer que seus filhos tenham um relacionamento saudável se você é uma mãe maluca que cimenta com o pai o tempo todo. Se o pai não deixa a mãe fazer nada. Se o pai grita com a mãe, é violento. E outra coisa que acontece quando a gente é adolescente é. Amiga, eu escrevi um livro sobre criar criança. Nossa, sim, verdade. E você nem tem filho. Eu nem tenho filho ainda, veja só. Eu tenho certeza que você vai pagar com a língua. Porque todo mundo paga com a língua com filho. Filho foi feito pra fazer a pessoa pagar com a língua, de verdade. Vocês vão ficar sabendo. Inclusive. Quando eu reproduzir. Quando eu entrar em época de reprodução. Quando eu for um ômega no cio. Você vai falar, gente, tô no cio. Mulheres adultas com hobbies sempre serão vistas como infantis e adolescentes. E aí são outras conversas que a gente pode ter, porque é complexo. A mulher adulta, ela não tem direito a nada que não seja... Não pode, viu? Não pode ter hobby. Proibido. Não pode. Gente, não escutem essas pessoas. Usem as roupas que vocês quiserem usar. Façam uma maquiagem. Porque aí também, agora, eu sou uma pessoa meio hiperfeminina. Quem me conhece sabe. Ela é ômega. E aí, agora, eu tenho que lutar, além de tudo, contra as tradwives, contra as mulheres do tipo energia feminina. Porque eu quero ser hiperfeminina de um jeito queer. Não de um jeito apoiando o conservadorismo. Exatamente. E aí as pessoas não conseguem ter um jeito alternativo. E aí as pessoas não entendem muito também que existe essa diferença. E tem, dá pra ver, inclusive, quando a pessoa é tradwife e quando a pessoa gosta de se vestir, porque assim... Porque é o estilinho dela fofinho. Exatamente, eu vivo usando lacinho, usando um monte de coisinha, e assim, ninguém vai falar que eu sou tradwife. Mentira, uma amiga minha pegou e falou assim... Uma vez, porque o amigo tava usando um... um amigo meu tava usando um moletom rosa. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, nossa, você tá meio gay, né? Aí ela olhou bem pra minha cara e falou assim, eu não sabia que você era conservadora. Eu falei assim, eu não sou, eu só gosto de encher o saco. Exatamente, é tipo, existem lugares em que você ironicamente fala esse tipo de coisa. Eu sou homofóbica apenas com meus amigos. Gostaria de dizer que se eu falo que alguém está parecendo gay, alguém está muito viado, meu Deus, que coisa de gay, eu estou elogiando, tá? Não, às vezes eu não tô, não. Às vezes eu não tô elogiando, não. Eu geralmente estou elogiando. Normalmente são outro tipo de menino. Mas é isso, a gente fugiu muito do assunto. Eu nem sei quanto tempo vai ficar esse podcast, porque pode ter 1 hora, quanto pode ter, tipo, 10 minutos. Mas foi bom, eu tava precisando bater papo. Eu passei a semana meio triste, porque eu tava com bloqueio criativo. Não fica titi, não. Falamos, nos perdemos. Não sei o que vai entrar, o que vai sair. Não tinha roteiro, só tinha 5 centavos de opinião. A minha militância pró-crianças e a Shelly. Eu tô aqui pra falar mal de conservador, de liberal, de criança, de adulto, de velho. E é isso. Eu tô aqui pra falar mal. Eu tô aqui pra falar mal das coisas. Mas é isso, jovens permaneçam jovens e velhos permaneçam jovens de mente.